Tem uma pergunta aqui interessante falando o seguinte: o que é a síndrome IPEX? A síndrome IPEX é uma doença de caráter hereditário, genético, onde você acaba havendo a produção de autoanticorpos contra determinados órgãos do organismo, né? O intestino, principalmente, e também contra as chamadas glândulas endócrinas. O que é uma glândula endócrina? Né? Aquela glândula que produz hormônios que vão circular dentro do organismo. E a gente tem as chamadas glândulas exócrinas, que produzem substâncias que circulam para fora do organismo, exo, fora, né? E endo, dentro. Então, as glândulas endócrinas, elas de certa forma produzem, por exemplo, a insulina, produzem o hormônio da tireoide, produzem o hormônio da suprarrenal, os corticóides, corticosteroides e assim por diante. Né? São os hormônios que são produzidos para circularem dentro do organismo. E você tem as glândulas exócrinas, que são aqueles que produzem substâncias para fora do organismo, mas não fora necessariamente assim, como é que eu vou dizer, fora do organismo em si, porque, por exemplo, você tem as glândulas exócrinas que produzem o suco pancreático, e esse suco pancreático, ele agiria então nos lipídios e também nas proteínas, mas eles agem não internamente, mas agem na luz intestinal, digerindo os alimentos, né? Tá? Então essa é a diferença. Nesse caso da IPEX, a IPEX ela age justamente nesses órgãos endócrinos, tá? E levando a um problema poliendócrino, ou seja, o paciente acaba tendo uma disfunção endócrina muito importante, com vários sintomas decorrentes disso, inclusive alguns sintomas. Então, é muito comum você encontrar como sinais e sintomas o aumento das glândulas do paciente, ou seja, o paciente acaba tendo um aumento dos linfonodos, que são os gânglios que o paciente tem, das amígdalas, das adenoides. A adenoide é aquela glândula linfóide que nós temos dentro do nariz. Ele acaba tendo também um aumento do baço, do fígado, eventualmente, e isso leva o paciente, então, a várias infecções. Uma outra situação que ele pode levar também é o diabetes mellitus, né? O diabetes do tipo 1, que é aquele por deficiência da produção de insulina. Como o próprio organismo ele produz autoanticorpos contra as células beta-pancreáticas, aquelas células que produzem insulina, então acaba havendo também uma diminuição na produção da insulina, porque o pâncreas ele tem duas funções. Ele tem a função exócrina, onde ele produz o suco pancreático, e tem a função endócrina, onde também ele produz as substâncias como a insulina, que regulam o nível de açúcar no organismo. Uma outra situação também que é interessante, que está associada e vai muito da nossa área, são as alergias alimentares, né? Por essa doença causar um processo inflamatório muito forte, então acaba havendo uma disfunção intestinal, porque como o IPEX ele causa uma enteropatia, ele agride a autoprodução de anticorpos contra o intestino. Então essa autoprodução de autoanticorpos contra o intestino leva a um processo inflamatório intestinal, e esse processo inflamatório, por sua vez, aumenta a permeabilidade intestinal, fazendo com que o paciente então venha desenvolver as chamadas alergias alimentares, né? Principalmente a alergia alimentar não IgE mediada. A não IgE mediada, que é mediada por células, onde você tem justamente uma interação do sistema imunológico direto com as chamadas macromoléculas, que passam passivamente da luz intestinal para a corrente sanguínea, e essas macromoléculas então induzem uma resposta imunológica não IgE mediada. Então é um problema. Um paciente com IPEX acaba tendo muita alergia alimentar também não IgE mediada. É uma outra situação complementar por causa dessa enteropatia causada por esses autoanticorpos produzidos contra o intestino. E por o intestino ele ser um órgão muito atingido, é um órgão também que tem muitos tecidos linfóides, tecidos de proteção, ou seja, inclusive, para quem não sabe, o intestino é o único órgão fora do sistema nervoso central que tem neurônio. O intestino ele tem uma ligação direta com o cérebro, né? É interessante isso, né? Então, por ele sofrer esse processo inflamatório crônico, então acaba havendo também a chance de infecções, porque esse processo inflamatório acaba baixando a imunidade e o paciente fica com infecções de repetição, né? O diagnóstico para essa doença IPEX é o sequenciamento genético, né? Mediante esses sinais e sintomas, e nós enquadrarmos essas manifestações clínicas, então a gente parte para o genótipo do paciente, a genotipagem do paciente, para ele então ter um sequenciamento genético e um diagnóstico mais preciso
para saber realmente se o paciente está desenvolvendo essa doença IPEX, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, excelente, muito boa.